Olá, boa noite. Primeira turma do Supremo aceita a denúncia da PGR contra mais um grupo acusado de participação na trama de golpe de Estado. Exigência de inscrição de advogados públicos na OAB será julgada no plenário do Supremo. Polícia Federal desarticula laboratório de falsificação de dinheiro no Rio Grande do Sul e retira de circulação mais de R$1.600.000 em notas falsas. Justiça Eleitoral no Pará caça mandato de vereador por fraude à cota de gênero nas eleições de 2024. E ainda, Tribunal de Justiça do Ceará promove a 4ª semana de combate aos assédios e à discriminação. O Jornal da Justiça desta terça-feira, 6 de maio, começa agora. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal aceitou hoje a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra mais um grupo acusado de participação na trama de golpe de Estado. O Núcleo 4 é acusado de usar a estrutura da Agência Brasileira de Inteligência para promover a desinformação. Evelyn Araújo acompanhou a sessão e tem os detalhes sobre a denúncia. O Núcleo 4 é formado por 7 pessoas, a maioria militares. Ailton Gonçalves Moraes Barros, major reformado do Exército. Ângelo Martins de Nicole, major da Reserva do Exército. Carlos César Moretson Rocha, engenheiro e presidente do Instituto Voto Legal. Giancarlo Gomes Rodrigues, subtenente do Exército. Guilherme Marques de Almeida, tenente-coronel do Exército. Marcelo Araújo Bormevete, agente da Polícia Federal. E Reginaldo Vieira de Abreu, coronel do Exército. Na denúncia, a Procuradoria-Geral da República aponta que o grupo usou de forma indevida a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, formando uma estrutura que ficou conhecida como ABIN Paralela. Segundo a PGR, os acusados tinham acesso a equipamentos da agência e usavam essas ferramentas para executar toda a trama golpista. No relatório, o ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, falou sobre a influência do Núcleo 4 para a disseminação de desinformação. Minaram em manobras sucessivas e articuladas os poderes constitucionais diante da opinião pública e incitaram a violência contra suas estruturas. O ímpeto de violência da população contra o Poder Judiciário foi exacerbado pela manipulação de notícias eleitorais baseadas em dados falsos. A Procuradoria-Geral da República, na sessão de hoje, foi representada pela subprocuradora-geral Cláudia Sampaio Marques. Na manifestação, ela citou o grupo como uma central de contra-inteligência que utilizou recursos do governo para a tentativa de golpe. Ela se valiu dos recursos e dos sistemas, das ferramentas de pesquisa da ABIN para gerar desinformação. A estrutura da ABIN foi indevidamente utilizada pelo grupo criminoso no momento posterior para monitoramento clandestino de autoridades que deveriam ser neutralizadas. Na sustentação oral, a subprocuradora também mencionou o trecho da investigação que afirma que os integrantes do Núcleo 4 usaram a estrutura da ABIN para tentar manipular o conteúdo do relatório de fiscalização do Ministério da Defesa sobre a integridade das urnas eletrônicas. Além disso, ameaçaram e coagiram os então comandantes do Exército e da Aeronáutica, que não aderiram ao projeto golpista. Ataques violentos feitos por meios virtuais em que eles eram desqualificados perante os seus próprios subordinados e perante a sociedade. É importante lembrar que esse apoio do Exército e da Aeronáutica era fundamental para o sucesso do projeto de golpe de Estado. O insucesso do golpe deveu-se grande parte à não adesão dessas forças. Por fim, a Procuradoria-Geral da República defendeu que a denúncia apresentada está apta a ser recebida na integralidade. A denúncia identificou os acusados, qualificou todos eles, promoveu a descrição dos fatos, fez a qualificação de todas as condutas no tipo penal adequado, a participação a ação de cada um deles para a consecução desse objetivo. Logo após a denúncia, logo depois da acusação, foi a vez dos advogados de defesa dos 7 acusados que fazem parte do Núcleo 4, o chamado Núcleo da Desinformação. A defensora pública Érica de Oliveira Hartmann fez a primeira sustentação oral a favor do major da Reserva do Exército, Ailton Gonçalves Moraes Barros.
A defensora questionou a competência da Corte e até a imparcialidade do relator, ministro Alexandre de Moraes. Que seja reconhecido o plenário desse egrégio supremo como juiz natural para processamento e julgamento do caso, que seja reconhecida a suspeição do ilustre ministro relator, a fim de que deixe de compor o órgão colegiado para o julgamento do caso, e que seja rejeitada a inicial acusatória, seja por sua inépcia, nos termos do artigo 395.1 do Código de Processo Penal, seja pela ausência de justa causa para o processamento do caso, nos termos do artigo 395.3 do mesmo Código. Em seguida, foi a vez do advogado José Hardiman de Araújo defender o também major da reserva, Ângelo De Nicoli. O militar é acusado de ser a ligação entre bolsonaristas e o influenciador argentino Fernando Cerimedo, que disseminava fake news sobre o processo eleitoral brasileiro. Quando você chega e fala, Ângelo integra uma organização criminosa que pratica diversas condutas, mas sem a indicação do liame subjetivo ou da adesão, como disse aqui Sua Excelência, excelentíssima subprocuradora, da adesão dele à conduta do terceiro, sem essa imputação da denúncia ou essa afirmação da denúncia, ele não pode ser responsabilizado. Para o advogado Melilo Diniz do Nascimento, o engenheiro Carlos Rocha era apenas um contratado pelo Partido Liberal para realizar relatórios de forma lícita. O engenheiro Carlos Rocha não esteve no governo. O engenheiro Carlos Rocha não é um dos militares que estavam a serviço do governo anterior. O engenheiro Carlos Rocha nunca esteve, mora em São Paulo, nunca esteve em Brasília para qualquer um dos atos. A advogada Juliana Malafaia, ao defender o subtenente do Exército alocado na ABIN, Giancarlo Rodrigues, alegou que a PGR não apresentou qualquer prova contra o militar. Essas notícias que a acusação traz não foram produzidas com o uso do First Mile. Essas notícias que Giancarlo, de fato, pesquisou, foram pesquisas feitas em fontes abertas, já haviam sido, inclusive investigadas e analisadas pela própria ABIN, e elas não foram postadas pelo denunciado, conforme está escrito na própria denúncia. Para o advogado Leonardo Avelar, a denúncia contra o tenente-coronel do Exército Guilherme de Almeida é desproporcional. Ele é acusado de ter criado e propagado informações falsas e conteúdos antidemocráticos que contribuíram com o 8 de janeiro. Um homem e um celular jamais teria capacidade de influenciar a movimentação de uma massa da magnitude do 8 de janeiro. O agente da Polícia Federal que trabalhava na ABIN, Marcelo Bormevé, foi defendido pelo advogado Hassan Souk, que ressaltou que o que consta nos autos são suposições. O que se pretende, excelências, na verdade, é atribuir uma responsabilidade, por todos os fatos, simplesmente por supostamente uma célula integral, uma organização criminosa. E, por fim, o advogado Tiago Ferreira da Silva defendeu o coronel do Exército Reginaldo de Abreu, negando todas as acusações. Em nenhum momento o Ministério Público, nesta fase procedimental do oferecimento da denúncia, trouxe minimamente elementos ou evidências que corroboram a acusação correspondente que Reginaldo propagou notícias falsas e atacou virtualmente autoridades e instituições democráticas. E por unanimidade, os ministros da primeira turma tornaram réus os 7 integrantes do Núcleo da Desinformação. A repórter Marta Ferreira acompanhou o julgamento e traz os detalhes. Todas as preliminares foram rejeitadas pelos ministros da primeira turma. Entre os questionamentos feitos estavam a competência do STF para analisar acusados que não têm prerrogativa de foro e o impedimento do ministro Alexandre de Moraes. Na segunda parte da sessão, os ministros analisaram de fato o recebimento da denúncia da PGR contra 7 denunciados do chamado Núcleo da Desinformação. Os crimes apontados são tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, envolvimento em organização criminosa armada, dano qualificado por uso de violência ou grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado. O relator relembrou que o grupo atacou as urnas eletrônicas e pressionou integrantes das Forças Armadas para manter Jair Bolsonaro no poder. Todo modus operandi é o mesmo modus operandi das
milícias digitais no mundo todo que tentam, a partir do ataque aos pilares da democracia, tentam usurpar o poder. E isso vem demonstrado, e há, como eu disse, a prova da materialidade, isso vem demonstrado ao longo de toda a investigação da Polícia Federal e consubstanciado na denúncia. A ministra Carmen Lúcia chamou a atenção para como a mentira é usada para atacar a democracia. A mentira muitas vezes, e nestes casos, tem sido usada como um instrumento específico para uma finalidade, como eu preciso de uma arma como instrumento material para um assassinato que eu resolvo, ou como veneno. A mentira é um veneno político plantado socialmente e exponencialmente divulgado por redes, por plataformas, por novas tecnologias que hoje são um grande problema. No voto, Moraes afirmou ainda que o grupo teria utilizado ferramentas para rastrear em tempo real adversários políticos. Também destacou a coação contra integrantes do alto comando do Exército para que eles aderissem ao golpe. Para o relator, a denúncia não trata de atos isolados. Os núcleos eram encadeados e agiram coordenados para disseminar a desinformação. Na produção e disseminação de conteúdo falso e antidemocrático, inclusive utilizando linhas de transmissão e aplicativos de mensagem instantâneas para propagação. Acentua que, na maioria das vezes, o acusado Guilherme Marques Almeida disseminou conteúdo falso produzido sem um destinatário específico, ou seja, na verdade era para ser compartilhado, ou como disse o denunciado anterior, para jogar, vamos jogar para os doidos. Jogar para os malucos, porque aí eles disseminam a notícia. Por fim, o relator entendeu que o Ministério Público apresentou provas suficientes dos fatos com descrição dos crimes de forma minuciosa e apontando o papel de cada um. Assim, votou para tornar réus os 7 acusados. Por unanimidade, os ministros da primeira turma decidiram tornar réus todos os integrantes do núcleo da desinformação. Até agora, a primeira turma do Supremo já recebeu denúncias contra 21 pessoas acusadas pela PGR de integrarem os núcleos 1, 2 e 4 da tentativa de golpe. A próxima etapa é a instrução penal, quando o Supremo deve ouvir as testemunhas indicadas pelas defesas de todos os réus e conduzir a própria investigação. Nos dias 20 e 21 de maio, os ministros vão analisar as acusações contra os 12 integrantes do Núcleo 3. A seguir, Polícia Federal desarticula laboratório de falsificação de dinheiro no Rio Grande do Sul e retira de circulação mais de R$1.600.000 em notas falsas. E ainda, Tribunal de Justiça do Ceará promove a 4ª semana de combate aos assédios e à discriminação. O supermercado ganhou o direito de aproveitar créditos do PIS e COFINS relativos a gastos com a manutenção de frota própria e compra de veículos utilizados na entrega de mercadorias. Repórter João Pedro Melo. A decisão é do juiz federal Rafael Farinati Aimone, da 3ª Vara Federal de Caxias do Sul, e tem como base o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que as despesas se enquadram como insumos essenciais à atividade empresarial. O supermercado alegou que, além da venda de produtos, faz a entrega direta aos consumidores com uma frota própria e que essas operações são indispensáveis para as atividades da empresa. Com isso, pediu o reconhecimento do direito ao creditamento dos tributos federais que incidem sobre itens como combustíveis, lubrificantes, pneus, peças de reposição, assim como o IPVA e os licenciamentos dos carros. Na análise do caso, o juiz entendeu que o regime de não cumulatividade do PIS e da COFINS autoriza o desconto de créditos referentes a determinados custos de despesas, desde que estes sejam considerados essenciais
ou relevantes à atividade do contribuinte. Ainda segundo o magistrado, os gastos do supermercado integram esse conceito, pois viabilizam diretamente a atividade econômica da empresa. A decisão também assegurou ao supermercado o direito de compensar os valores apurados com débitos de tributos administrados pela Receita Federal, observando o prazo de prescrição de 5 anos. Operação da Polícia Federal desarticula uma rede de tráfico internacional de drogas entre Brasil e Europa. Em outra operação, desarticula laboratório de falsificação de dinheiro. Justiça Eleitoral em Marabá, no Pará, caça o mandato de vereador por fraude à cota de gênero nas eleições de 2024. Confira. A Polícia Federal prendeu mais de 10 pessoas numa operação que desarticulou uma organização internacional envolvida no tráfico internacional de drogas. Foram cumpridos mandados de prisão e de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal no Ceará. Foram apreendidos munição, dinheiro espécie, cocaína e carros de luxo. Foi solicitada à Interpol a emissão de difusão vermelha para foragidos no exterior. O grupo atuava no Amapá, São Paulo e Ceará, tendo a França, Portugal e Espanha como destino final da droga. PF desarticula laboratório de falsificação de dinheiro. Cumpriu 6 mandados de busca e apreensão e 2 de prisão preventiva, além do sequestro de valores em 4 cidades do Rio Grande do Sul. A PF apreendeu impressoras, tintas e equipamentos gráficos variados. As investigações mostraram que o líder do grupo usava técnicas que imitavam os elementos de segurança da cédula de real, fazendo notas que se assemelham muito com as verdadeiras e capacidade de enganar o cidadão. Os policiais identificaram, apreenderam e retiraram de circulação mais de R$1.600.000. A Justiça Eleitoral em Marabá, no Pará, cassou o mandato do vereador Orlando Elias por fraude à cota de gênero nas eleições de 2024. Ele terá 3 dias para recorrer ao TRE local. O tribunal esclarece que não há prazo definido para o julgamento do recurso pela Corte, que vai decidir sobre a manutenção ou não da sentença de primeira instância. Caso Orlando Elias recorra da cassação, ele poderá permanecer no cargo até o trânsito em julgado da sentença. O Tribunal de Justiça do Amazonas, em parceria com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus, renovou um importante acordo para ajudar mulheres vítimas de violência doméstica a romperem o ciclo de agressões. Por meio da capacitação profissional, as mulheres ganham novas perspectivas de vida e podem conquistar a independência financeira. Repórter Sandra Bezerra acompanhou a assinatura do termo e traz os detalhes. A renovação do Acordo de Cooperação Técnica foi assinada nesta segunda-feira entre o Tribunal de Justiça do Amazonas, Coordenadoria Estadual das Mulheres em Situação de Violência Doméstica e Familiar e a Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus. O objetivo é oferecer gratuitamente cursos de qualificação para mulheres vítimas de violência doméstica. Desde 2023, mais de 100 mulheres encaminhadas pelas varas Maria da Penha, da comarca de Manaus, já participaram das formações oferecidas pela Universidade de Tecnologia do Varejo da CDL Manaus. Além da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Manaus, o projeto Reconstruindo Trajetórias, da CEVID, conta com parceiros como Sebrae e Senac. Juntas, estas instituições já ofereceram centenas de cursos gratuitos na área de gastronomia, informática, comércio e turismo. Uma oportunidade para que essas mulheres quebrem o ciclo da violência por meio da independência econômica. Essa relação tóxica que a mulher vive, ela não consegue se firmar, nem consegue se livrar disso, primeiro por causa da dependência econômica e principalmente por causa da dependência dos filhos. E é nesse sentido que a gente precisa mostrar novos horizontes para ela criar perspectiva, para ela saber que ela não está desamparada, que o Poder Judiciário está ali para mostrar que ela tem potencial de inteligência e que ela pode sair dessa relação que tanto mal faz a ela, às crianças e pode terminar no feminicídio. A partir da hora que ela inicie e comece a pegar vontade
pegar gosto na profissão. Eu acho que muitos grandes técnicos possam vir, muitas novas gerências possam vir, e em seguida nós temos pronto para ela colocar seu currículo já na empregabilidade, onde nós vamos poder capturar essas pessoas e levar para o mercado de trabalho, dando maior velocidade naquilo que ela precisa, que é se profissionalizar e ter o seu emprego e ter sua cidadania. Para o Tribunal de Justiça, com apoio, qualificação e novas oportunidades, essas mulheres agora têm mais do que um diploma, têm a esperança de um futuro longe da violência. Em Fortaleza, o Tribunal de Justiça do Ceará realiza a 4ª semana de combate aos assédios e à discriminação. A reportagem é de Delane Hatz. Uma semana inteira voltada para a conscientização. Logo na abertura do evento, olhares atentos de servidores e magistrados do TJCE acompanharam a palestra da desembargadora do TRF4, Salise Monteiro Sanchotene. Ela chamou a atenção para o problema por meio de dados, ações e histórias que permeiam, que estão presentes na justiça brasileira e que precisam ser debatidos para um futuro com mais equidade. Nós precisamos ter a representatividade do povo brasileiro dentro dos tribunais. E isso reflete o pensamento da mulher dentro dos órgãos colegiados. Para a pauta da violência doméstica, para a pauta de gênero, para a pauta LGBTQIA+. É uma visão diferenciada que tem que ser agregada nesse espaço que é decisório, que é importante. As comissões de equidade de gênero e de prevenção e enfrentamento dos assédios e da discriminação do TJCE aproveitaram o evento e lançaram a nova cartilha da campanha educativa. Toda e qualquer pessoa que se sinta objeto de discriminação, se sinta assediada, quer moral, quer sexualmente, ela saiba que tem um espaço seguro, confiável e acolhedor para recebê-la, para que se tenha um ouvir ativo e responsável. É uma preocupação hoje que se exige de todos que procurem realmente por uma sociedade mais justa e igualitária. A 4ª semana de combate aos assédios e à discriminação do TJCE segue com palestras e rodas de conversa. Não há desculpa mais para não termos mulheres em todos os espaços. Então, essa é a mensagem que fica. Nós temos que repensar a forma como o judiciário trata essas questões, e essa semana é uma semana de reflexão para isso. E ainda falando sobre violência contra a mulher, a gente mostra como funciona o projeto Flores que Curam, que conta com o apoio do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A iniciativa usa a jardinagem terapêutica como instrumento de acolhimento e fortalecimento emocional para mulheres e meninas vítimas de violência e em situação de vulnerabilidade. A reportagem é de Kátia Matos. A suculenta não gosta de muita água. Por isso, ao invés do regador, a gente vai usar esse borrifador. Olhando por fora, parece que é só mais uma aula de jardinagem. Mas por trás desse ensinamento existe uma finalidade terapêutica. É o projeto Flores que Curam, uma terapia alternativa para mulheres e meninas vítimas de violência. Trabalhar com a terra alivia o estresse, alivia a depressão. Tem estudos que comprovam que a natureza ela gera bem-estar nas mulheres. As mulheres e meninas assistidas pelo projeto preferem não mostrar o rosto. As outras, que aparecem na reportagem, são voluntárias do projeto, que é desenvolvido pelo Instituto Filhas de Sara, uma organização que atua no combate à violência contra a mulher. Tem rodas de conversa, tem orientação sobre a Lei Maria da Penha, além dos atendimentos com a psicóloga. Nas oficinas do Flores que Curam, elas fazem uma comparação entre a vida das plantas e a das mulheres. O que mais admiro na natureza é exatamente a resiliência das plantas, né? Às vezes elas passam por algumas dificuldades, às vezes uma tempestade, às vezes algum bicho, e mesmo assim elas conseguem se reerguer, né? A planta consegue reviver, né? Então eu acho que a gente pode trazer isso para a nossa vida. Às vezes você planta ela assim, você vai e não vai dar nada para aquela planta, ela vai morrer. Mas não, ela renasce, né? Ela renasce com aquela força, com aquela coragem, com aquela maravilha que são as plantas, né? Que a vida da gente também é assim. O juiz José Honório de Rezende, coordenador da COINGE, a Coordenadoria da Infância e da Juventude do TJMG, visitou as instalações do projeto. Eu vi ali a força do projeto nessas ideias simples. O desenvolvimento do trabalho do projeto
mostra que da mesma forma que as flores se transformam, o ser humano também se transforma e cria novos significados, cria novas vidas. Além de ensinar as técnicas da jardinagem, um dos objetivos dessa iniciativa é criar uma rede de apoio entre essas mulheres, um grupo de ajuda mútua, onde elas tenham liberdade para conversar, desabafar e trocar experiências. Elas têm uma conexão, né? As mulheres acabam se conhecendo e cada uma compartilha um pouco da história de vida. Então tem esse processo todo de se refletir, de nomear sentimento. Eu não passo por essa situação sozinha, tem uma outra também que está passando. Então elas acabam se unindo, né? Tô gostando, tô achando interessante, assim. Tô tentando me acostumar mais. A gente tira, assim, um peso da gente, sabe? Conversando com as outras pessoas. Dá para ficar à vontade, mais tranquila, mais solta. De acordo com o juiz José Honório, a equipe do projeto Flores que Curam já procurou a COINGE para uma futura parceria. A ideia é encaminhar as vítimas de violência para o programa. Nós vamos sentar, vamos conversar, ver o que é possível fazer, não é? Como que pode ser esse encaminhamento, qual que é a capacidade da própria instituição também de acolher. E vamos sim dar esse passo, porque esse passo é importante. Veja a seguir. STF vai julgar a legalidade da contratação de profissional autônomo ou de pessoa jurídica para prestação de serviços. E um ano após as enchentes no Rio Grande do Sul, o Judiciário Gaúcho relembra os esforços para manter a justiça funcionando e a importante ajuda às vítimas da tragédia. O Supremo Tribunal Federal vai julgar a legalidade da contratação de profissional autônomo ou de pessoa jurídica para a prestação de serviços. O tema tem sido recorrente na Suprema Corte. Por isso, os ministros decidiram analisar o caso sobre a sistemática da repercussão geral para pacificar a questão. Repórter Evne Araújo tem as informações. Os ministros analisaram em plenário virtual um recurso extraordinário com agravo apresentado por um corretor de seguros contra uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho. Na Justiça Trabalhista, o corretor pediu o reconhecimento do vínculo do emprego com uma seguradora durante o período de 2015 a 2020. O TST declarou que o contrato de franquia firmado entre a seguradora e o corretor é válido com base na tese fixada pelo Supremo, que reconheceu a legalidade da terceirização de atividades fins das empresas. No STF, o corretor afirma que o caso dele é diferente, porque ficaram caracterizados os requisitos previstos na consolidação das leis do trabalho para reconhecimento de vínculo, como subordinação à chefia, carga horária e exigência de que apenas ele realize o trabalho. O relator, ministro Gilmar Mendes, afirmou que a controvérsia constitucional não se restringe ao caso concreto e tem relevância jurídica, social e econômica. Assim, a solução a ser dada pelo STF vai contribuir para pacificar a questão em todo o país. Além da legalidade dos contratos, os ministros deverão discutir se cabe à Justiça do Trabalho ou à Justiça Comum julgar as causas sobre esse tema e de quem será a obrigação de provar a alegada fraude no contrato. Ainda não há data para julgamento no STF. O Supremo Tribunal Federal vai reiniciar o julgamento sobre exigência de inscrição de advogados públicos na Ordem dos Advogados do Brasil. Os detalhes com o repórter João Pedro Melo. O caso tem como base um recurso da OAB de Rondônia que foi protocolado no STF. Vai contra o acórdão da turma recursal do Juizado Especial do Estado, que reconheceu o direito de um advogado público atuar em nome da União, independentemente da inscrição na OAB. Até então, a análise ocorria em plenário virtual, mas após um pedido de destaque do ministro Edson Fachin, o caso, que tem repercussão geral reconhecida, será reiniciado em sessão presencial.
Com isso, os ministros vão decidir se advogados públicos poderiam exercer as atividades sem a inscrição nos quadros da ordem. A OAB Nacional, a Seccional Rondoniana, as associações de advogados públicos e até mesmo a própria Advocacia Geral da União defendem que existe essa obrigatoriedade. No entanto, a Procuradoria-Geral da República e a Justiça Federal de Rondônia se posicionam de forma contrária. O relator do caso, o ministro Cristiano Zanin, destacou que é inconstitucional exigir a inscrição de advogados públicos, mas que tal situação pode ocorrer de maneira voluntária. O caso chegou ao STF em 2010 e no voto o ministro Cristiano Zanin disse ainda que advogados públicos, ainda que exerçam a advocacia, são selecionados diretamente pelo Estado e passam por concurso de provas e títulos e se sujeitam a estatutos próprios dos órgãos aos quais são vinculados. O ministro destacou ainda que, embora desenvolvam atividades análogas às realizadas por advogados privados, os advogados públicos não estão sujeitos às mesmas regras, entendimento que pode ser estendido aos procuradores dos estados. As enchentes no Rio Grande do Sul completam 1 ano neste mês. O repórter Mauro Vercosa relembra essa história e conta o esforço feito pelo Judiciário Gaúcho para manter a justiça funcionando e ajudar as vítimas da tragédia. Durante as enchentes de maio, o Tribunal de Justiça determinou a suspensão do expediente presencial e operou em regime de plantão permanente, atendimento à população em trabalho remoto. Além disso, a Corregedoria-Geral da Justiça instituiu o serviço de assessoria de plantão emergencial no âmbito do 1º grau de jurisdição, durante o período de calamidade pública do Estado. A medida levou em consideração que o sistema EPROC estava operando com infraestrutura reduzida, em face do desligamento do data center do TJRS, por causa da parada de operação das bombas de escoamento do Departamento de Esgotos Pluviais, próximo aos prédios do tribunal, causando alagamentos e interdição no acesso. Em uma medida emergencial, 10 milhões de processos foram enviados do sistema EPROC para a nuvem em 21 dias, um trabalho incansável do setor de tecnologia do tribunal. O nível da água chegou a 2,5 metros, junto ao andar térreo da entrada principal do tribunal. Toda esta área ficou debaixo d'água. O Judiciário Gaúcho conseguiu, junto ao Conselho Nacional de Justiça, 200 milhões de reais referentes às multas pecuniárias que foram direcionadas para as cidades atingidas pela calamidade pública. As inundações que atingiram o Rio Grande do Sul deixaram milhares de residências, comércios, empresas e prédios públicos submersos. Um grande número de pessoas conseguiu sair rapidamente e foram socorridas de barco. O prédio do Tribunal de Justiça Gaúcho e o Foro Central passaram pelo processo de limpeza. Na maioria das regiões do estado, onde a água começou a baixar, as famílias retornaram aos seus lares para limpar e reconstruir o que ficou para trás. O povo que virou o protagonista da sua própria história. Heróis que arriscaram suas vidas para salvar uns aos outros e para ajudar na reconstrução do que foi perdido. Foram 184 pessoas mortas, 806 feridas, 25 ainda estão desaparecidas. Foram 2 milhões de pessoas atingidas pela calamidade da enchente de maio de 2024. Aqui ao fundo você vê um monumento que representa o esforço do povo salvar o próprio povo nesta catástrofe que foi uma das maiores desta geração. O chefe do Poder Judiciário destacou a iniciativa do TJRS, junto ao CNJ, para a liberação de recursos para municípios em situação de calamidade pública. E também salientou a importância da união de poderes e instituições para a reconstrução do Estado. A partir da demonstração dessa união, a gente conseguiu, junto ao Conselho Nacional de Justiça, com a sensibilidade do ministro Luiz Roberto Barroso, encaminhar de maneira rápida a destinação
redução de penas pecuniárias para a Defesa Civil do Brasil inteiro. Temos que agradecer permanentemente a todo o Poder Judiciário Nacional e que chegaram a 200 milhões, não era esperado esse valor, mas que foi muito importante para os municípios naquele momento, porque caía direto na conta da Defesa Civil e isto permitia de imediato que o prefeito, o agente público, tivesse o recurso já para dar auxílio à sua população. O Ministério Público Federal e Defensoria Pública da União cobram a contratação de assessorias técnicas prevista no Acordo de Repactuação de Mariana, em Minas Gerais. Márcio Fontinelli. O Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar recebeu do Ministério Público Federal e da Defensoria Pública da União uma recomendação para que seja feita a contratação de assessorias técnicas independentes em Minas Gerais para atuar em locais atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana. A medida foi um dos pontos colocados no acordo de reparação dos danos que o acidente ocorrido em 2015 causou na bacia do Rio Doce. O governo federal tem um prazo de 7 dias para apresentar informações que comprovem o atendimento das medidas recomendadas ou a justificativa para o não acatamento da recomendação. No próximo bloco, a MPF considera a internação compulsória de dependentes químicos no Rio de Janeiro inconstitucional. O Superior Tribunal de Justiça define que consignados contratados por militares antes da lei de 2022 não seguem limite de 45% da remuneração. Os detalhes já já. O Superior Tribunal de Justiça definiu que empréstimos consignados contratados por militares antes da lei de 2022 não seguem um limite de 45% da remuneração. Jafer Araújo. Ao julgar o tema 1286 sobre o rito dos recursos repetitivos, a primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que militares das Forças Armadas não podem receber quantia menor que 30% da remuneração após os descontos se o empréstimo tiver sido contratado até 4 de agosto de 2022. A data se refere à vigência da medida provisória convertida em lei que estabeleceu que consignados poderão abater no máximo 45% da remuneração. Com a definição da tese, podem voltar a tramitar os processos individuais ou coletivos que tratam da mesma matéria e estavam sobrestados aguardando o julgamento do repetitivo. Relatora do repetitivo, a ministra Maria Tereza de Assis Moura, explicou que não são aplicáveis ao militar das Forças Armadas as regras sobre remuneração dispostas nas leis que regem os servidores civis federais ou os beneficiários do regime geral da Previdência Social. Isso porque os militares possuem legislação própria. A ministra acrescentou que, de acordo com o artigo 14, parágrafo 3º desse normativo, o militar não pode receber menos de 30% de sua remuneração ou provento, restando 70% para a incidência dos abatimentos obrigatórios ou autorizados em favor de terceiros, não havendo margem específica para cada tipo de desconto. Diante de confissão duvidosa e denúncias de violência policial, sexta turma do Superior Tribunal de Justiça absolve um homem condenado por tráfico de drogas. Repórter Jéssica Castro. Ao julgar o pedido de habeas corpus, o colegiado considerou ilícitas a confissão informal e todas as provas dela derivadas que foram encontradas na casa da namorada do acusado, que também foi apontada como envolvida no tráfico de entorpecentes. No dia do flagrante, o homem foi abordado pelos policiais e, apesar de não ter sido encontrado nada ilícito, ele teria confessado que os entorpecentes estavam guardados na casa da namorada. A primeira instância considerou que as provas eram suficientes para demonstrar a autoria e também a materialidade do crime, especialmente devido a uma suposta confissão em vídeo gravada pelos policiais. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve o que foi decidido em primeiro grau, entendendo que não houve violência policial nem irregularidades na entrada dos agentes no local apontado no depoimento.
No Superior Tribunal de Justiça, o relator do pedido de habeas corpus, ministro Rogério Schietti Cruz, pontuou que as imagens da confissão foram feitas em um lugar escuro, com o indivíduo sentado no chão e com as mãos escondidas debaixo das pernas, o que contrasta com o que foi relatado no processo como uma confissão prestada de forma calma e tranquila. A sexta turma também observou que não houve qualquer filmagem da abordagem inicial e nem da entrada na residência, como foi feito com a confissão, demonstrando seletividade no registro da atuação policial. Ao conceder o habeas corpus, o colegiado considerou que cabe ao Estado provar que a atuação policial ocorreu dentro da legalidade e não ao acusado demonstrar que sofreu violência. Para o Ministério Público Federal, a internação compulsória de dependentes químicos no Rio de Janeiro é inconstitucional. O repórter Márcio Fontinelli traz os detalhes dessa manifestação do MPF. Em uma nota técnica conjunta, as Defensorias Públicas da União e do Rio de Janeiro, junto com o Ministério Público Federal, consideraram ilegal a norma estadual que autoriza a internação compulsória de pessoas com dependência química de álcool e outras drogas e com transtornos mentais. Para as instituições, além de inconstitucional, a medida fere diretamente os tratados internacionais de direitos humanos, assinados pelo Brasil. O documento encaminhado aos representantes do governo do Rio de Janeiro pede que a norma seja revista e adequada à lei. A seguir, STF vai decidir se o poder público pode ser responsabilizado civilmente por eventuais danos causados por atos protegidos por imunidade parlamentar. E o programa Verde Novo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso promoveu mais uma ação ambiental. A gente mostra no próximo bloco. O Supremo Tribunal Federal interrompeu o julgamento da liminar que discute se mantém ou não a suspensão de 2 regras da nova lei das bets sobre as apostas esportivas. O repórter Pablo Lemos traz mais detalhes desse caso para a gente. Antes da ministra Carmen Lúcia pedir mais tempo para analisar o caso, apenas o relator, ministro Luiz Fux, e o ministro Flávio Dino tinham votado pela manutenção da liminar, que havia suspendido as 2 regras em outubro do ano passado. A discussão gira em torno da proibição da concessão de exploração de serviços lotéricos a um mesmo grupo econômico em mais de um estado e da restrição da publicidade das loterias estaduais às pessoas localizadas no estado. Na época, Fux atendeu ao pedido dos governadores de 6 estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Mato Grosso do Sul, Acre, além do Distrito Federal. Também conhecida como Lei das Apostas Esportivas, a norma foi sancionada no penúltimo dia de 2023. O caso em análise diz respeito apenas às modalidades como loterias de números, de bilhetes numerados e instantâneas. As apostas de cota fixa, conhecidas como bets, são questionadas em outra ação. Paralelamente ao julgamento da liminar suspensa, o plenário virtual do STF ainda analisa o mérito da ação, ou seja, a validade dos trechos contestados. Essa análise está suspensa desde 10 de abril, quando a ministra Carmen Lúcia também pediu mais tempo para verificar o caso. Até então, 5 ministros já votaram a favor de declarar a inconstitucionalidade de ambas as regras. O Supremo Tribunal Federal vai decidir se o poder público pode ser responsabilizado civilmente por eventuais danos causados por atos protegidos por imunidade parlamentar. Repórter João Pedro Melo. Parágrafo 8º. A medida é um recurso extraordinário de relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso e vai decidir se o poder público pode ser responsabilizado civilmente por danos causados por atos protegidos pela imunidade parlamentar. No caso central, o estado do Ceará questiona um acórdão do TJ que reconheceu a responsabilidade de um dano à imagem e à honra praticados por um deputado estadual em um pronunciamento na Assembleia Legislativa do Estado.
No recurso, o Estado sustenta que não pode ser condenado ao pagamento de indenização por danos morais, porque o ato é amparado pela imunidade material dos parlamentares, em decorrência das opiniões, palavras e votos, como prevê o artigo 53 da Constituição Federal. A expectativa é de que o relator apresente o voto sobre o caso e logo depois os ministros devem acompanhar as sustentações orais dos advogados. No voto que deu, o ministro Luiz Roberto Barroso afirmou que a questão consiste em definir se a inviolabilidade civil e penal assegurada aos parlamentares afasta a responsabilidade civil objetiva do Estado. Ele também destacou que o tema envolve a harmonização entre o dever de reparação civil e a garantia de imunidade material para o exercício do mandato parlamentar, o que evidencia a repercussão geral da matéria sob o ponto de vista econômico, político, social e jurídico, tendo em vista a relevância dos direitos envolvidos em um Estado democrático de direito. O programa Verde Novo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso promoveu mais uma ação ambiental, dessa vez em parceria com a Associação Casa da Amizade. Juntos plantaram 400 mudas em Cuiabá. Veja na reportagem de Fernanda Fernandes. Não basta apenas plantar, tem que cuidar. E cuidar diariamente, como tem feito de forma voluntária a Associação Casa da Amizade, no entorno do campo de futebol do bairro Osmar Cabral, em Cuiabá. A área, aos poucos, está ganhando vida e em breve deve se transformar em um pequeno bosque, com as 400 mudas doadas pelo programa Verde Novo do Judiciário de Mato Grosso, que foram plantadas aqui no fim do ano passado. Nós viemos aqui no local verificar como ficou a manutenção do plantio, pois tão importante quanto plantar é a manutenção, né? Nós precisamos que essas mudas cresçam, desenvolvam de forma correta, então precisamos que seja feita a poda de forma correta das mudas, a poda das gramíneas, o coroamento, que é muito importante também para que essas mudas não sejam abafadas pelo mato, também não cause danos com a roçadeira no caule dessas mudas. O Verde Novo nos fornece as mudas e as orientações, né? Quem está patrocinando? O jardineiro, o adubo, o hidrogel, somos nós da Casa da Amizade de Cuiabá, inclusive a limpeza do local, gente. A presidente da associação diz que não é de hoje a parceria com o Verde Novo, porque acredita que as duas instituições têm propósitos em comum. Nossa casa prima pela qualidade e pela seriedade. Então, a gente achou isso no programa Verde Novo, a seriedade, a disponibilidade em ajudar. Então, a gente procura sempre parceiros com esse perfil. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma ótima noite para você. Até amanhã.